Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem, na medida do possível. É um prazer muito grande estar aqui de volta para darmos continuidade a esse nosso projeto, resolvendo questões para o exame da OAB. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Jaine Honório, sou advogada e tenho trabalhado com vocês algumas questões de direito penal e processo penal para o exame de número 32. Já quero deixar alguns recados para a gente começar. O primeiro deles, vocês estão assistindo esses vídeos aqui pelo canal do professor Bruno Criado, então não deixe de curtir o vídeo, de compartilhar com um amigo ou com alguém que você também sabe que está estudando para o exame 32 e se inscreva, porque sempre haverá muito conteúdo bom por aqui. O segundo deles é que, além de mim, é claro, temos aí um grupo de mais 10 professores que resolverão as questões de todas as outras matérias que caem no seu exame. Então não deixe de conferir os próximos vídeos, tá bom? Hoje nós vamos resolver as questões de direito penal do exame de número 29 e eu já deixei aqui o meu Instagram e o meu e-mail, porque caso se você tenha alguma dúvida, pode me chamar por lá, a gente conversa, tira as dúvidas e eu tenho postado bastante conteúdo relacionado ao OAB por lá também. Então, primeira questão. Durante a madrugada, Lucas ingressou em uma residência e subtraiu um computador. Quando se preparava para sair da residência, ainda dentro da casa, foi surpreendido pela chegada do proprietário. Assustado, ele o empurrou e conseguiu fugir com a coisa subtraída. Na manhã seguinte, arrependeu-se e resolveu devolver a coisa subtraída ao legítimo dono, o que efetivamente veio a ocorrer. O proprietário, revoltado com a conduta anterior de Lucas, compareceu em sede policial e narrou o ocorrido, intimado pelo delegado para comparecer à delegacia. Lucas, preocupado com uma possível responsabilização penal, procura o advogado da família e solicita esclarecimentos sobre a sua situação jurídica, reiterando que já no dia seguinte devolvera o bem subtraído. Na ocasião da assistência, o advogado deverá a Lucas que poderá ser reconhecido, letra A desistência voluntária, havendo exclusão da tipicidade de sua conduta. Letra B. O arrependimento eficaz, respondendo o agente apenas pelos atos até então praticados. Letra C. O arrependimento posterior, não sendo afastada a tipicidade da conduta, mas gerando aplicação de diminuição de pena. Ou letra D. A atenuante da reparação do dano apenas, não sendo, porém, afastada a tipicidade da conduta. Pessoal, vejam que, neste caso em específico, o Lucas, que é o agente, ele já passou por todas as fases do crime, ou seja, ele foi até o local, né, ele se preparou para ir até lá, ele iniciou os atos de execução, quais sejam ir lá e se apropriar do computador. Ainda, quando ele estava indo embora, antes de ele exaurir a sua conduta, o dono chega e ele, ao invés de se arrepender já naquele momento, ele faz o quê? Ele dá um empurrão na vítima e vai embora, foge com a coisa subtraída. Então, quando ele chega na sua casa, ele já está em posse daquele bem. Portanto, eu não posso falar em afastamento da tipicidade, uma vez que o objeto já foi subtraído e ele já teve a posse tranquila em relação àquele objeto. Então, sim, ele cometeu um crime. Só que o fato é que ele se arrependeu. E esse arrependimento dentro de um crime, ele pode gerar inúmeras consequências. Mas essas consequências estão diretamente ligadas ao momento em que esse arrependimento se dá. Uma coisa seria, o Lucas ele entra na casa e antes mesmo de pegar o computador, ele já se arrepende, ele desiste e ele vai embora. Uma consequência. Uma segunda consequência é, ele entra na casa, ele pega o computador, mas quando ele vê que o dono chegou, ele se arrepende e ali ele já devolve o bem e desiste. Esse é um outro tipo de arrependimento que gera um outro tipo de consequência. Agora, no caso dele, ele entrou, pegou o computador, viu a vítima, empurrou, foi embora e só no dia seguinte é que ele se arrependeu. Então, nestes casos, nós não podemos falar em desistência voluntária, porque ela não aconteceu antes de que o crime existisse ou no início da execução do crime. Arrependimento eficaz. Arrependimento eficaz é aquele onde o agente se arrepende e evita com que o crime aconteça. Não foi o que aconteceu, porque ele viu o dono, ele viu a vítima, empurrou e foi embora. Arrependimento posterior, eu até poderia pensar nessa possibilidade, considerando que foi após o crime já ter ocorrido. Mas, primeiro, não foi um arrependimento imediato, ele só foi pensar nisso na manhã seguinte, além do que houve o emprego de violência, ele empurrou a vítima quando a vítima chegou até a residência, então
Não, nós não podemos considerar esse arrependimento. Então, a única figura que vai poder ser utilizada em prol do Lucas é a atenuante da reparação do dano, não sendo afastada a tipicidade da conduta. E vejam que ao longo das questões eu pontuei de que parte, né, da legislação, ou seja, de que parte do dispositivo nós tiramos essa resposta. E vocês vão ver que em direito penal, a maioria esmagadora das questões estão lá na parte geral do Código. Então, artigo 65, são circunstâncias que sempre atenuam a pena ter o agente, a linha B, procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar as consequências, ou, antes do julgamento, ter reparado o dano. Essa segunda parte, nós enquadramos, então, a conduta do Lucas. Vamos para a próxima. João, por força de divergência ideológica, publicou em 3 de fevereiro de 2019 artigo ofensivo à honra de Mário, dizendo que este, quando no exercício de função pública na prefeitura do município de São Caetano, desviou verba da educação em benefício de empresa de familiares. Mário, inconformado com a falsa notícia, apresentou queixa-crime em face de João, sendo a inicial recebida no dia 2 de maio de 2019. Após a observância do procedimento adequado, o juiz designou data para a realização de audiência de instrução e julgamento, sendo as partes regularmente intimadas. Então, informação importante aqui para nós. No dia da audiência, apenas o querelado João e sua defesa técnica compareceram, diante da ausência injustificada do querelante. Poderá a defesa de João requerer ao juízo o reconhecimento, letra A, da decadência, que é causa de extinção da punibilidade. Letra B, do perdão do ofendido, que é causa de extinção da punibilidade. Letra C, do perdão judicial, que é causa de exclusão da culpabilidade. Ou letra D, da perempção, que é causa de extinção da punibilidade. Para resolvermos essa questão, nós precisamos ter um conceito que vem lá do Código de Processo Penal, mas que implica em uma consequência do Código Penal. Se vocês observarem o artigo 107, nós vamos ter um rol de causas que extinguem a punibilidade. E uma delas, está escrito lá no inciso 4, é a perempção. Só que o conceito de perempção, ele está no Código de Processo Penal e não no Código Penal. A perempção, ela ocorre sempre que, nos termos do inciso 3 do artigo 60, quando o querelante deixa de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo. Então, sempre que nós estivermos em uma ação penal de iniciativa privada, ou seja, foi o particular, não é, vamos dizer assim, que deu início àquela ação. Então, foi uma pessoa que se sentiu lesada por qualquer motivo que seja e deu início àquela ação penal. Então, foi ele que provocou o Poder Judiciário, foi ele que deu pontapé naquela ação. Só que, em determinado momento, em determinado ato, ele simplesmente deixa de comparecer e não justifica. Ele não traz um motivo plausível, indicando, deduzindo que não foi porque não quis, não foi porque não se importou. Então, peraí, você que deu início à ação, você que provocou o judiciário e você agora simplesmente não comparece, deixa de vir aos atos processuais, deixa de assistir aos atos processuais e não justifica? A justiça entende nesses casos, de certa forma, melhor dizendo, a lei entende nesses casos, que não há um interesse de fato desse querelante em ver o ofensor ser punido. Então, a consequência para isso extingue-se a punibilidade. Então, assim, se você deu início à ação, você deve acompanhá-la até o fim. A partir do momento que você deixa de acompanhar algum dos atos do processo, ou ainda, se lá nas alegações finais, entre os seus pedidos, você não pede a condenação, a lei entende que, de verdade, você não queria realmente ver o ofendido sendo punido, sendo responsabilizado. E a consequência prática para isso é a extinção da punibilidade. Portanto, a resposta dessa questão seria a letra D, perempção, que é causa de extinção da punibilidade. Vamos continuar. Sandra, mãe de Henrico, de 4 anos de idade, fruto de relacionamento anterior, namorava Fábio.
Após conturbado término do relacionamento, cujas discussões tinham como principal motivo a criança e a relação de Sandra com o ex-companheiro, Fábio comparece à residência de Sandra enquanto essa trabalhava para buscar os seus pertences. Na ocasião, ele encontrou Henrico e uma irmã de Sandra que cuidava da criança. Com raiva pelo término da relação, Fábio, aproveitando-se da distração da tia, conversa com a criança sobre como seria legal voar do 8º andar apenas com uma toalha funcionando como paraquedas. Diante do incentivo de Fábio, Henrico pula da varanda do apartamento com a toalha e vem a sofrer lesões corporais de natureza grave, já que cai em cima de uma árvore. Descobertos os fatos, a família de Fábio procura o advogado para esclarecimentos sobre as consequências jurídicas do ato. Considerando as informações narradas sob o ponto de vista técnico, deverá o advogado esclarecer que a conduta de Fábio configura: letra A, fato atípico, já que não houve resultado morte a partir da instigação ao suicídio? Letra B, crime de instigação ao suicídio consumado com pena inferior àquela prevista para quando há efetiva morte. Letra C, instigação ao suicídio na modalidade tentada. Ou letra D, crime de homicídio na modalidade tentada. Vejam como o examinador ele tentou forçar vocês a responderem instigação ou instigação, neste caso ele não mencionou induzimento, mas instigação ao suicídio. Pessoal, eu coloquei até uma atenção aqui, porque essa questão, embora a resposta dela hoje continue sendo a mesma, quando ela foi aplicada lá em 2019, não estava ainda em vigor o pacote anticrime. E com a entrada em vigor do pacote anticrime, nós tivemos aí algumas alterações no que diz respeito a esse crime do artigo 122, que trata da instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio. Mas a resposta desse caso em específico não mudou em nada. Por quê? Porque não tem nada a ver com instigação ao suicídio. Como eu disse, vejam, notem que ele, aqui nas 3 alternativas, ele colocou instigação ao suicídio. Às vezes, para o cara pensar, poxa, tem 3 falando de instigação ao suicídio, então tem alguma coisa a ver com isso. Mas não, por quê? Como eu ia dizendo, para que haja um crime de instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio, é necessário que exista alguém que de fato deseje praticar o suicídio, que tenha, essa vontade de retirar a própria vida ou ainda de se automutilar. O nosso problema, em momento algum, ele mencionou isso. E nós estamos falando aqui da vítima, no caso, a criança. E essa criança, o que passou na cabeça dela? Por acaso ela pulou da janela pensando: eu quero morrer, eu quero me matar porque eu não aguento mais a minha vida, ou então eu quero me automutilar porque eu acho que eu preciso desse sofrimento, porque minha vida tá muito ruim. Não, o menino de forma alguma pensou nisso. O que ele pensou é: nossa, é uma brincadeira muito divertida. Se eu pular daqui da janela com a toalha nas costas, eu vou voar igual a um super-herói. E por isso é então que ele pulou. E não porque ele tivesse qualquer pensamento, qualquer desejo, essa vontade de suicidar-se ou ainda de se automutilar. Então, eu não posso falar no crime do artigo 122. A resposta para essa questão, embora ali nas 3 alternativas anteriores o examinador tenha tentado forçar o crime de induzimento ao suicídio, não é esse, o crime é o do artigo 121 do Código Penal, crime de homicídio, na modalidade tentada, uma vez que a criança ela só suportou lesões de natureza grave e não veio de fato a óbito, mas sim é homicídio tentado. Mas, como eu disse, prestem atenção que antes do pacote anticrime, o artigo 122, nestes casos especificamente que trata de crianças, lá no inciso 2, ele trazia a seguinte redação: se a vítima é menor, no caso menor de 18 anos, ou tem diminuída por qualquer outra causa a capacidade de resistência, funcionava como uma causa de aumento de pena, ou seja, imagine que, de fato, essa criança, ela tinha, sim, vontade de suicidar-se. Vamos mudar um pouquinho o problema. Antes do pacote anticrime, se o Fábio, que era o ex-namorado, fosse lá e induzisse, instigasse realmente essa criança a cometer o suicídio, isso ia funcionar apenas como uma causa de aumento de pena, o fato de ser uma criança de 4 anos de idade. Agora, com a nova redação, vejam que lá no parágrafo 7º, se do
se o crime de que trata o parágrafo 2º deste artigo é cometido contra menor de 14 anos, então a gente já tem uma diferença. Antes era menor de idade, agora já é menor de 14. Ou contra quem não tem necessário discernimento para a prática do ato, e aqui pouco importa se é menor de 14 ou não. Lá no final, responde o agente pelo crime de homicídio. Então vejam a diferença. Antes do pacote anticrime, se eu tinha a prática do artigo 122, o crime de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio com uma pessoa menor de idade, isso aí configurava apenas uma causa de aumento de pena. Hoje em dia, se eu faço a mesma coisa com um menor de 14 anos de idade, ou ainda com uma pessoa que seja maior de 14 anos, mas que tenha, por qualquer razão, a sua capacidade de discernimento reduzida, eu vou responder pelo crime de homicídio. Então, é uma grande diferença. Fiquem atentos caso isso venha a ser cobrado na prova de vocês, que inclusive é o primeiro exame após a vigência do pacote anticrime. Próxima pergunta. Após discussão em uma casa noturna, Jonas, com a intenção de causar lesão, aplicou um golpe de arte marcial em Leonardo, causando fratura em seu braço. Leonardo, então, foi encaminhado ao hospital, onde constatou-se a desnecessidade de intervenção jurídica e optou-se por um tratamento mais conservador com analgésicos para a dor, o que permitiria que ele retornasse às suas atividades normais em 15 dias. A equipe médica, sem observar os devidos cuidados exigidos, ministrou o remédio a Leonardo, sem observar que era composto por substância a qual o paciente informara ser alérgico em sua ficha de internação. Em razão da medicação aplicada, Leonardo sofreu choque anafilático, evoluindo a óbito, conforme demonstrado em seu laudo de exame cadavérico. Recebidos os autos do inquérito, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Jonas, imputando-lhe o crime de homicídio doloso. Diante dos fatos acima narrados e considerando o estudo da teoria da equivalência, o advogado de Jonas ele deverá alegar que a morte de Leonardo decorreu de causa superveniente. Letra A. Absolutamente independente, devendo ocorrer a desclassificação para que Jonas responda pelo crime de lesão corporal seguida de morte. Letra B. Relativamente independente, devendo ocorrer a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, já que a morte teve relação com sua conduta inicial. Letra C. Relativamente independente, que por si só causou o resultado, devendo haver desclassificação para o crime de homicídio culposo. Ou letra D. Relativamente independente, que por si só produziu o resultado, devendo haver desclassificação para o crime de lesão corporal, não podendo ser imputado resultado morte. Então, vamos resumir essa situação. Jonas e Leonardo, eles se desentenderam e durante esse desentendimento, o Jonas ele vai lá e causa uma lesão, bate, enfim, no Leonardo, causando uma lesão no braço dele. E, em razão dessa lesão, o Leonardo ele foi até o hospital para ver se estava tudo certo e tudo mais. E quando ele chegou lá, ele viu que não era nada muito grave, que em 15 dias ele já ia estar bem de novo. Só que, por um erro da equipe médica, ele acabou ingerindo um remédio que continha uma substância a qual ele era alérgico. E em razão disso, então que ele veio a óbito. Só que o Ministério Público, quando ele recebe lá os autos do inquérito, ele vê que o Jonas que causou a lesão, que fez com que o Leonardo fosse até o hospital e lá, então, viesse a óbito, etc. Então, eu vou denunciar ele por homicídio doloso. Mas aí o advogado ele vai ter que falar que não, que na verdade a morte do Leonardo ela decorreu de uma causa superveniente, ou seja, uma causa que aconteceu depois, que é posterior ao fato do Jonas ter lesionado o Leonardo. Só que essa causa que veio depois, no caso, o fato dos médicos terem ali um remédio que ele não deveria tomar, qual é a relação dessa causa com o fato que o Jonas cometeu, ou seja, entre a lesão praticada por Jonas e o erro dos médicos. Existe alguma conexão? Sim, existe, porque o fato é, embora não tenha sido a intenção de Jonas que o Leonardo viesse a óbito, que ele tomasse lá um remédio e pudesse morrer, mas o Leonardo só foi encaminhado até o hospital, por quê? Porque o Jonas causou a lesão dele. Então, eu não posso falar que é completamente independente. Por quê? Existe sim uma ligação. Bom, ele sofreu a lesão, foi até o hospital, e lá no hospital é que aconteceu todo o episódio que levou ele a óbito. Só que eu também não posso dizer que essa relação, que essa ligação, essa certa dependência,
foi que fez, então, o Leonardo, aliás, vir a óbito. Porque a conduta de Jonas ela foi uma só, praticar lesão no braço do Leonardo. Seria justo, então, que ele respondesse pelo homicídio, já que a conduta ela foi causada exclusivamente por um erro médico? Então, qual seria a resposta para a nossa questão? A resposta é a letra D. É relativamente independente, ou seja, essa conduta superveniente, esse fato que aconteceu depois de os médicos terem ministrado um remédio a qual a vítima ela era alérgica. Tem uma certa independência? Tem. Eu não posso dizer que é absolutamente independente, porque, como eu disse, o Leonardo ele só foi para o hospital porque ele foi agredido pelo Jonas. Mas essa dependência, ela é relativa. E por si só, ela não é suficiente para eu falar para o Jonas, olha, se você bateu nele, ele foi no hospital e lá no hospital ele morreu, então você vai responder por homicídio? De forma alguma. Ele só vai responder por aquilo que ele fez e o que ele causou. Lesão corporal. Mais uma vez, nós tiramos tudo isso aqui lá da parte geral do nosso código. Relação de causalidade, artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Superveniência de causa independente. Parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente, é o nosso caso, exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, ou seja, a lesão, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Portanto, vejam que a letra D ela é praticamente uma cópia da lei seca. Vamos para a nossa próxima questão. Em 5/10/2018, Lúcio, com o intuito de obter dinheiro para adquirir uma moto em comemoração ao seu aniversário de 18 anos, que aconteceria em 9/10/2018, então vejam que aqui ele ainda era menor de idade, portanto inimputável, sequestra Danilo com a ajuda de um amigo ainda não identificado. No mesmo dia, a dupla entra em contato com a família da vítima, exigindo o pagamento da quantia de R$50 mil para sua liberação. 2 semanas após a restrição da liberdade da vítima, período durante o qual os autores permaneceram em constante contato com a família da vítima, exigindo o pagamento do resgate, a polícia encontrou o local do cativeiro e conseguiu libertar Danilo, encaminhando de imediato Lúcio à delegacia. Em sede policial, Lúcio entra em contato com o advogado da família, considerando os fatos narrados. O advogado de Lúcio, em entrevista pessoal e reservada, deverá esclarecer que sua conduta, letra A, não permite que seja oferecida a denúncia pelo Ministério Público, pois o Código Penal adota a teoria da ação para definição do tempo do crime, sendo Lúcio inimputável para fins penais. B. Não permite que seja oferecida a denúncia pelo órgão ministerial, pois o Código Penal adota a teoria do resultado para definir o tempo do crime e, sendo este de natureza formal, sua consumação se deu em 5/10/2018. C. Configura fato típico, ilícito e culpável, podendo Lúcio ser responsabilizado na condição de imputável pelo crime de extorsão mediante sequestro, qualificado na forma consumada. Ou letra D. Configura fato típico, ilícito e culpável, podendo Lúcio ser responsabilizado na condição de imputável pelo crime de extorsão mediante sequestro, qualificado na forma tentada, já que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, pois não houve obtenção de vantagem indevida. Então, aqui nós estamos diante da seguinte situação. O nosso, ainda não réu, mas o nosso investigado, antes da prática do crime, aliás, antes do início da prática do crime, ele ainda era menor de 18 anos de idade. Então, lá no dia 5, quando ele ainda não tinha completado seus 18 anos, ele resolve praticar um crime. E assim ele faz, ele vai lá com a ajuda de um comparsa e ele sequestra o Danilo, só que, não bastando sequestrar, mantém em cativeiro e liga para a família para exigir o pagamento de dinheiro para a liberação daquela vítima. E, enquanto a família não pagou, ele continuou restringindo a liberdade daquela vítima. E o crime, ele se perdurou 2 semanas depois que já tinha começado. Ou seja, ele começou no dia 5. No dia 9, o Lucas foi lá e completou os 18 anos. Mas mesmo depois de já ter completado seus 18 anos, ele continuou mantendo a vítima em cativeiro, continuou restringindo sua vida, ou seja, continuou praticando o crime. O crime de extorsão mediante sequestro, ele tem uma característica de crime permanente. Isso significa que
ele não se exaure no dia 5, no dia que o Lúcio ele começou a praticar o crime. Ele permanece, ele continua a durar até o momento em que a vítima efetivamente tem sua liberdade de volta. Então vejam que ele começou a praticar o crime, ele ainda era menor de 18, portanto, inimputável. Mas o tempo passou, o crime continuou a acontecer e quando a vítima então foi liberta, foi resgatada, o Lucas ele já era maior de 18 anos de idade. E nos crimes permanentes, nós sempre vamos olhar para o autor do crime no momento em que o crime ele cessa. E quando a conduta cessou, ele já era maior de idade. Imputável sim, portanto. Então, ele vai responder pelo crime de extorsão mediante sequestro. E aqui nós temos uma segunda questão, que fala sobre a questão de ser tentado ou ser consumado, uma vez que ele não conseguiu obter a vantagem que ele queria, que era os 50 mil reais em dinheiro. E não há necessidade de que se tenha logrado êxito na extorsão do dinheiro. O Lucas ele não precisava ter o dinheiro em mãos para que de fato fosse considerado consumado o crime de extorsão mediante sequestro. Havendo a restrição da liberdade da vítima e havendo a exigência do pagamento, já é o suficiente para dizer que ele consumou o crime. Então, uma vez que ele é sim imputável e uma vez que aconteceu sim o crime na forma consumada, nós temos então o gabarito a letra C, configura fato típico, ilícito, culpável, podendo o Lúcio ser responsabilizado na condição de imputável pelo crime de extorsão mediante sequestro qualificado na forma consumada. Estamos caminhando para o final das nossas questões, então vamos lá. Inconformado com o comportamento de seu vizinho, que insistia em importunar sua filha de 15 anos, Mário resolve dar-lhe uma lição e desfere 2 socos no rosto do importunador. Nesse momento, com o escopo de nele causar diversas lesões. Durante o ato, entendendo que o vizinho ainda não havia sofrido na mesma intensidade do constrangimento de sua filha, decide matá-lo durante o ato com uma barra de ferro, o que vem efetivamente a acontecer. Descobertos os fatos, o Ministério Público oferece denúncia em face de Mário, imputando-lhe a prática dos crimes de lesão corporal dolosa e homicídio, em concurso material. Durante toda a instrução, Mário confirma os fatos descritos na denúncia. Considerando apenas as informações narradas e confirmada a veracidade dos fatos expostos, o advogado de Mário, sob o ponto de vista técnico, deverá buscar o reconhecimento de que Mário pode ser responsabilizado a. Apenas pelo crime de homicídio, por força do princípio da consunção, tendo ocorrido a chamada progressão criminosa. B. Apenas pelo crime de homicídio, por força do princípio da alternatividade, sendo aplicada a regra do regime, a regra do crime progressivo. C. Apenas pelo crime de homicídio, com base no princípio da especialidade. D. Pelos crimes de lesão corporal e homicídio em concurso formal. Pessoal, o Mário, ele começou a praticar determinado crime, no caso, lesão corporal. Só que durante a prática desse crime, enfim, por julgar que aquele crime não era suficiente para a finalidade que ele tinha, que era se vingar daquele vizinho que importunava a filha, ele decide ir além, ele decide praticar um crime pior. Só que tudo isso aconteceu no mesmo contexto fático. Durante a prática das lesões, ele já entendeu que ele precisava de algo pior, de cometer um crime pior, e ali mesmo ele já vai e já realiza os atos. Ele pega uma barra de ferro, vai lá e mata o vizinho. Então vejam que tudo aconteceu no mesmo contexto fático. Ele não foi e primeiro lesionou e depois de algum certo tempo, ele foi lá e decidiu matar. Não, foi tudo no mesmo contexto. Logo, sim, existe uma progressão criminosa, ou seja, ele inicialmente pensou em um crime e ele começou a praticar atos para cometer esse crime, mas durante a execução, ele disse, não é esse meu crime que eu quero outro, eu quero um pior. E ali mesmo ele já começa a agir para alcançar esse crime pior. Então, houve sim uma progressão criminosa. Além disso, eu não posso falar na responsabilização por 2 crimes, porque, embora inicialmente ele tenha desejado praticar a lesão, o fato é que a lesão ela só foi um meio que ele utilizou para executar o crime maior, o crime pior, que era o crime de homicídio, que era efetivamente matar a vítima. Então, quando eu tenho um crime, digamos assim, fim,
todos os outros que servem apenas como um meio, como um caminho para eu chegar até esse fim, ou seja, eu quero matar alguém. Então, para matar alguém, eu vou bater muito nessa pessoa, vou causar muita lesão nessa pessoa, até que ela venha a óbito. Essas lesões, elas não vão ser cada uma delas um crime de lesão. Elas vão ser consideradas um meio, um fim, um caminho para eu chegar até o crime fim, que é o crime de homicídio. Portanto, o princípio da consunção ou da absorção diz que o crime fim ou o crime, não vou dizer pior, mas digamos assim, o crime maior, né, o crime onde eu realmente desejava chegar, ele absorve todos os outros que vieram antes. O mesmo seria, por exemplo, se eu quero praticar um homicídio e eu uso, por exemplo, uma arma de fogo. Disparar arma de fogo por si só já é um fato típico, tá lá no Estatuto do Desarmamento. Mas quando eu disparo arma de fogo para matar alguém, eu respondo pelo disparo da arma e pelo homicídio? Não, porque aquele disparo, em verdade, ele só aconteceu como forma de eu chegar até o meu crime fim, que era o de homicídio. Aqui no caso a mesma coisa, portanto ele não. Então, nesse caso, a resposta da nossa questão é a letra A. Ele vai responder apenas pelo crime de homicídio por força do princípio da consunção, tendo ocorrido a chamada progressão criminosa. Eu trouxe uma citação do doutrinador César Roberto Bittencourt. Então, se você quiser dar uma lida depois para se inteirar sobre esse princípio, vale a pena. Esse material ele vai ficar disponível para vocês. Nós encerramos aqui a resolução das questões de direito penal do exame de número 29, lembrando que eu também vou responder com vocês as questões de processo penal. Então, se você está se preparando, gostou desse vídeo, não deixe de assistir, assim como também te convido a assistir o vídeo dos demais colegas. Agradeço muito pela atenção de vocês que me assistiram até aqui e reforço aqui as minhas redes sociais para quem quiser.